Eu entendo, Nath, que independentemente do que aconteça nesse jogo treino, nesse amistoso, não dá para colocar na conta do Pepa, né? É muito pouco tempo para algo, a não ser que ele mude já de bate-pronto o ambiente de vestiário, que parece que não era dos melhores, lá com o Pesolano nessa reta final, de um treinador que estava improvisado. Eu queria, Nath, já que a primeira oportunidade que a gente tem depois do anúncio do Pepa de dividir o microfone da Itatiaia, primeiro saber da sua projeção com o Pepa. Eu disse hoje lá na Band e repito aqui, eu não acredito em nada que não seja melhor que o do Pesolano, porque na temporada realmente o Pesolano não trabalhou. O trabalho foi péssimo, né? Não teve nenhum resultado. Eu não espero nada diferente de algo que seja muito melhor. Mas o que tem para ele de material humano, na sua avaliação, é suficiente? Sua projeção para o trabalho dele e a importância de um bom amistoso contra o bom Red Bull Bragantino, Nath? As expectativas para o trabalho do Pepa, elas são boas, o HG, especialmente por algumas características que ele tem. Já trabalhou em times em que ele tinha a missão inicial de permanecer na elite, conseguiu fazer isso. Já trabalhou em times com elencos mais modestos do ponto de vista financeiro e conseguiu extrair bom desempenho de jogadores que não eram consagrados, renomados, como é também o caso do Cruzeiro. Mas é o maior desafio da carreira dele. Não se compara com nada que ele já tenha vivido em Portugal, não só pela grandeza, o tamanho do Cruzeiro, mas pela pressão da torcida e pelo tipo do campeonato, né? O campeonato brasileiro é muito mais competitivo que o campeonato português, em especial nesta temporada, com todas as camisas mais pesadas disputando a elite. Então, acho que para a gente também falar de expectativas para o trabalho do Pepa, a gente tem que adequar essas expectativas. A briga inicial do Cruzeiro é por uma permanência na Série A. E eu acho que isso, se ele conseguir repetir os feitos de outros clubes, ele vai conseguir manter o Cruzeiro na Série A. E aí depois, deixar com que o campo de jogo, né, o campo e a bola, nos mostrem se o Cruzeiro tem potencial para brigar por algo a mais ou não. Um algo a mais, uma competição sul-americana, uma Copa Sul-Americana, por exemplo, seria de bom tamanho, de muito bom grado ao Cruzeiro. Mas é um técnico que tem uma vocação mais ofensiva, HG, mas eu acho que vai conseguir estruturar melhor também esse time do ponto de vista defensivo. Ele tem essa preocupação, os times dele se defendiam muito bem, acho que ele vai promover menos improvisações do que o Pesolano fazia, acho que vai ser um time que vai explorar mais o contra-ataque, tendo 2 pontas de velocidade, um em cada lado. Eu tenho uma expectativa boa com o trabalho dele, mas dentro dessa realidade de permanência. E sobre o amistoso, acho que vem em boa hora, é claro, como você disse, vai ser pouco tempo de trabalho. Acredito que até lá, dia 29, o quê? 6, 7 sessões de treino, 8 no máximo. Não dá ainda para cravar que aquele é o Cruzeiro do Pepa, mas vai nos dar indícios de algumas características que ele deve já ir implementando e vai nos dar indícios também dos primeiros jogadores que ele vai utilizar. Se aqueles que estavam sendo titulares terão sequência, se alguém que estava ficando mais no banco vai ter uma chance. Improvisar menos, o mínimo possível, pode ajudar, se ele, né? Por exemplo, a gente já imagina que ele faça uma mudança no esquema tático, se ele já vai jogar com 2 laterais e 2 zagueiros de ofício, numa linha de 4 mais tradicional. Pelo que você levantou de informação, pelo que eu ouvi e li sobre ele, dificilmente vai atuar com 3 zagueiros. Dificilmente. Ele até utiliza do que a gente chama a saída de 3, mas utilizando o goleiro para isso. Então, os 2 zagueiros se aproximam do goleiro, que atua como um líbero, promovendo essa saída de bola. Utiliza também os laterais, em especial quando os zagueiros estão muito bem marcados, pressionados pelos atacantes adversários. Ele utiliza os laterais para dar amplitude no campo, mas também não utiliza aquele lateral que vai o tempo todo para o campo ofensivo, como eram os alas do Pesolano, né? Quem deve explorar mais o corredor com velocidade são os pontas. E ele gosta de jogar com 3 homens lá na frente, explorando as extremidades e tendo uma referência dentro da área. Para você, Nath? Em termos de característica e de qualidade, os 3 melhores atacantes do Cruzeiro são Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Aí tem 2 questões. A primeira delas, o Bruno Rodrigues deveria voltar para o lado esquerdo, que é onde ele rende mais. Sim. Nesse cenário, o Wesley se adaptaria a jogar pelo lado direito? Porque ele também no Palmeiras jogava mais pelo lado esquerdo. É uma possibilidade. E uma outra questão é, se o Nicão não for utilizado no meio-campo
por uma questão de marcação, se ele quiser um meio-campo mais pegador, talvez ele não utilize o Nicão como um meio-campista. E aí ele pode adiantar o Nicão para jogar pelo lado direito, e aí teria o Bruno Rodrigues, eu acredito, pelo lado esquerdo. É o seu titular no Nicão? O Nicão seria titular no meu time, mas no meio-campo. Mas aí é aquela questão, é um time mais exposto. Acho que pelo menos a princípio, ou contra a maioria dos adversários, talvez ele tenha 3 meio-campistas de mais poder de marcação. Um primeiro volante mesmo de ofício, ali à frente dos zagueiros. Deve ser o Alisson. Que deve ser o Alisson, acho que é o que tem o maior potencial para ser lapidado nessa função. E os 2 meio-campistas à frente, homens que, claro, entendam o jogo, saibam ler o jogo. Neto Moura sabe fazer isso, Ramiro sabe fazer isso, Machado sabe fazer isso, mas que também, sem a bola, recomponham com mais qualidade, né? O Daniel Júnior, por exemplo, e o Matheus Vital, são caras que agregam muito na construção ofensiva, mas têm dificuldade para defenderem quando perde a bola. Vamos ver como que ele vai equilibrar as coisas. Mas a gente está falando aqui de nomes, HG, que podem render mais do que renderam com o Pesolano. Eu acho que isso é um consenso, tanto da diretoria do Cruzeiro, e acho que pensamos assim também. Nicão, Wesley, Bruno Rodrigues, Gilberto, eles têm ainda mais bola para estar no Cruzeiro. Mas ainda assim, eu acho que contratações, em especial na defesa, são necessárias. 8h16. Você que acha, e eu pergunto a você, o que você acha?